Então, olha lá, exercícios. Sublinhe o sujeito e identifique o ou os núcleos. Depois diga se o sujeito é simples ou composto. A batucada continuou madrugada afora. O que tem que fazer nessa primeira coisa? Mas em todas vocês vão fazer isso. Encontrar o verbo. Qual que é o verbo da A? Continuou. É o verbo da letra A, certo, gente? O que é que continuou a madrugada fora? A batucada. Então, achei o sujeito. O que vocês vão fazer? Vão sublinhar o sujeito, certo? Depois, o que vocês têm que fazer? Identificar, ou seja, encontrar o núcleo ou os núcleos. Se o sujeito é a batucada, dentro desse sujeito, qual que é a palavra principal que não pode faltar? Batucada. Então, qual que é o núcleo desse sujeito? Batucada. Se batucada é um núcleo, eu tenho apenas um núcleo. Se eu tenho apenas um núcleo, que tipo de sujeito que é? Simples ou composto? Sujeito simples. Certo, gente? Então, é isso que vocês vão fazer nos demais exercícios, certo? Prestem bem atenção. Primeira coisa, encontrar o verbo. Pode acontecer do sujeito vir após o predicado, ou seja, o predicado estar no começo da oração? Pode. Então, vocês têm que tomar muito cuidado e prestar atenção. Por isso, eu repito mais uma vez, tem que achar o verbo e fazer a pergunta, o que é que ou quem é, certo? Porque aí vocês encontram o sujeito, tá bom? Exercício 2. Em todas as orações abaixo, o sujeito é oculto, ou seja, desinencial. Reescreva-as em seu caderno, transformando-as em sujeito simples, viu, gente? Sujeito simples. Para isso, prestem atenção no que? Na conjugação do verbo. E deverão fazer uso dos pronomes pessoais. Siga o modelo. Passamos o dia inteiro no clube. Essa oração toda, ela tem um sujeito oculto. Qual que é o verbo? O verbo é passamos. Certo? Eu sublinhei para vocês saberem que o verbo é passamos, tá? Quem é que passou o dia inteiro no clube? O sujeito está aparecendo aqui? Ele não está aparecendo. Mas ele existe? Existe. Mas ele está oculto, ele está escondido, vamos dizer assim. Certo? Mas então, como que eu vou saber qual que é o sujeito? Eu consigo identificá-lo? Eu consigo. Por quê? Devido à desinência do verbo, devido à conjugação do verbo. Passamos. A terminação dele, eu posso perceber que é primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós passamos o dia inteiro no clube. Então, eu fiz o uso de um pronome pessoal, certo? Tá bom? O que acontece quando eu faço o uso, quando eu coloco um pronome pessoal? Eu acabo deixando o sujeito na oração e ele aparece na oração. E com isso, o sujeito que é nós, ele ao mesmo tempo será o núcleo. E se eu tenho um núcleo, eu tenho o que? Sujeito simples. Tudo bem? Então, em todas elas, vocês vão transformar em sujeito simples, colocando os pronomes pessoais antes do verbo. Para isso, vocês têm que prestar atenção na conjugação verbal. A letra A. Cheguei cedo à escola hoje. Sujeito oculto. Qual que é o verbo? Cheguei. Cheguei ao verbo. Certo, gente? Cheguei ao verbo. Quem é que chegou? Aí vocês vão ter que saber conjugar o verbo.
tá? Não importa se é passado, presente, futuro. O que importa é que vocês têm que, pela conjugação, saber qual que é o sujeito. Aqui ele está oculto, mas aqui vocês vão passar para sujeito simples. Quem é que chegou cedo à escola hoje? Fomos ao zoológico domingo passado. Cadê o verbo? Encontrem o verbo e faz a perguntinha, para vocês saberem quem é que foi ao zoológico domingo passado, certo? Fizeste a lição de língua portuguesa? Qual que é o verbo? Como ele está conjugado? Qual vai ser o sujeito dele, para vocês transformarem em sujeito simples? Fez tudo o que a professora pediu. Cadê o verbo? Qual que é o sujeito que está oculto? Quem é que fez tudo o que a professora pediu? Chegastes ao Brasil em 1500? Cadê o verbo? Faz a conjugação dele. Quem é que chegou ao Brasil em 1500? Certo? Tá? Fomos ao zoológico, fizeste, fez, chegastes. Prestem bem atenção, tá bom? Nas conjugações dessas palavras, desses verbos, tá bom? Exercício 3. Relacione as orações com seus sujeitos. Então, aqui tem, fiz toda a lição, chegamos bem na hora do jogo, foste responsável por trazer ouro do Brasil, chegastes atrasados às Índias. Olha só, primeira coisa, encontrar em cada uma delas o verbo. Encontrando o verbo aqui, elas estão como um sujeito oculto, porque nós não temos o sujeito aparecendo, certo? Mas aí, pela conjugação do verbo, vocês irão saber qual é o sujeito. E aqui, na coluna da frente, nós temos os pronomes pessoais, o nós, o tu, o eu e o vós. O que vocês têm que fazer? Relacionar as orações. Fiz toda a lição. Verbo, fiz. Quem é que fez toda a lição? Como vocês podem saber? Falem vocês em voz alta, repitam a oração, como se vocês estivessem falando para uma outra pessoa. Fiz toda a lição. Aí vocês vão conseguir saber qual é o pronome. Achou o pronome aqui? Coloca a letrinha A. E assim vocês farão nas demais. Exercício 4. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Chega, não quero saber essas coisas. É a mesma tirinha que eu pus na atividade da semana passada, mas o exercício, a questão é outra, tá bom? Então, olha lá, na fala da última tirinha, aí vocês têm que saber qual é a última tirinha. Qual que é a fala da última tirinha? Essa daqui. Não quero saber essas coisas. Qual é o sujeito da oração? Ele é simples, composto ou desinencial? Lembrem que desinencial é oculto, certo? O mesmo que oculto. O que vocês têm que fazer? A primeira coisa que eu sempre falo é encontrar o verbo ou, no caso, a locução verbal. Leia a tira, exercício 5. Formigas sabem ler? Acho que não. Então é melhor voltar. Proibido formigas. Olha a plaquinha ali, né? Eles estavam fazendo um piquenique, um lanche ali, né? E as formigas atacaram, certo? Tá bom? Olha só. As formigas sabem ler? Acho que não. Então é melhor voltar. Ali está dizendo, proibido formigas. Será que a formiga realmente conseguiu entender isso? Né? Aí vocês interpretem o que a tirinha quis dizer. Observe o primeiro quadrinho. Classifique o sujeito das orações a seguir em simples ou oculto. O primeiro quadrinho é esse daqui, tá? Onde as duas personagens conversam. A. Acho que não. B. Formigas sabem ler? O que vocês têm que fazer? Primeira coisa mesmo é encontrar o verbo. A partir do verbo, você vai encontrar o sujeito.
sujeito. Se o sujeito for oculto, ele não aparece na oração, mas você vai saber qual é pela conjugação do verbo. Classificação é para falar se ele é simples ou se ele é oculto. E na letra B, formigas sabem ler. Cadê o verbo? Pode ter locução verbal? Também pode ter. Vocês têm que saber identificar o que é uma locução verbal. Então, a partir do momento que encontrar o verbo ou a locução verbal, façam a perguntinha para saber qual é o sujeito. Se o sujeito apareceu na oração, ele vai ser sujeito simples ou oculto, certo? Aqui, se é sujeito simples, é porque é apenas um único núcleo, certo? 6. Reescreva as frases a seguir. Olha aqui, indeterminando o sujeito das orações. Esse exercício eu quero que vocês prestem muita atenção, hein? Então, ó, indeterminando o sujeito das orações. Como que vocês vão indeterminar o sujeito? Coloque o verbo na terceira pessoa do plural. Gente, terceira pessoa do plural. Veja o exemplo. Saí com meu irmão hoje. Nós temos aqui o verbo sair. Quem é que saiu com meu irmão hoje? Eu. Mas o sujeito eu está aparecendo? Não. Então, ele é um sujeito, nessa oração, ele é um sujeito oculto. Mas eu quero transformar aqui de sujeito oculto para sujeito indeterminado. O que eu faço? O verbo sair vai ficar na terceira pessoa do plural. Olha a terminação da terceira pessoa do plural. O ram. R-A-M. Saíram com meu irmão hoje. Aqui eu indeterminei o sujeito, ou seja, aqui eu fiz com que o sujeito se tornasse indeterminado, ou seja, que não é identificado. Aqui, nessa oração, nós não conseguimos saber quem saiu com meu irmão hoje. Então, eu transformei a primeira oração de um sujeito oculto para um sujeito indeterminado. Tanto o sujeito oculto quanto o indeterminado, eles existem? Existem. Eu consigo... eles aparecem na oração? Não, eles não estão expressos, não aparecem na oração. Mas eu consigo saber quem é? Nessa primeira oração eu consigo saber, devido à conjugação do verbo, sair. Ou seja, eu saí. Então, aqui eu tenho o sujeito oculto, certo, gente? Aqui eu tenho o sujeito oculto, tá? Aqui, o sujeito ele é indeterminado. Por quê? Porque eu não consigo saber quem saiu com meu irmão hoje. Então, prestem bem atenção. Letra A. A aluna ganhou prêmios no sorteio. Qual que é o verbo? O verbo é ganhou. Quem é que ganhou prêmios no sorteio? Eu consigo saber? Eu consigo. Quem foi que ganhou os prêmios? A aluna. A aluna é o sujeito. Então, o sujeito, nesse caso, ele aparece. Qual que é o núcleo? Aluna. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Um sujeito simples devido ao núcleo. Mas eu quero transformar esse sujeito simples, a aluna, em um sujeito indeterminado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o verbo ganhou para a terceira pessoa do plural. Aqui ele está no tempo passado. Como ele fica na terceira pessoa do plural? Ganharam prêmios no sorteio. Nesse caso, a gente não consegue identificar. Então, ele se tornou um sujeito indeterminado.
Eu não vou escrever, não vou fazer. As demais vocês vão prestar bastante atenção, tá bom, gente? 7. Reescreva as frases a seguir, empregando o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Então, este exercício 7, nós também vamos indeterminar o sujeito, mas é a segunda forma de se indeterminar o sujeito que eu expliquei no vídeo anterior. Dessa vez, o verbo ele fica na terceira pessoa do singular e eu coloco o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito, porque ele vai indicar que o sujeito é indeterminado. Então, olha o exemplo. Neste colégio, os alunos estudam em 2 turnos. Qual que é o verbo? Estudam. Vamos encontrar o sujeito. Quem é que estuda em 2 turnos? Eu consigo saber? Eu consigo. O sujeito aparece na oração? Aparece. São os alunos. O sujeito é esse daqui. Os alunos. Então, eu já tenho o sujeito. Qual que é o núcleo? Alunos. Sujeito simples. Mas eu quero indeterminar esse sujeito. Eu quero que o verbo fique na terceira pessoa do singular mais o pronome se para que o sujeito seja indeterminado, ou seja, para que não consiga saber quem é que estuda em 2 turnos. Então, olha aqui, como que eu faço? Neste colégio, vírgula, estuda-se em 2 turnos. Então, presta atenção. O verbo, ele fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Ele jamais ficará no plural, porque junto dele eu coloco o índice de indeterminação do sujeito se. Neste colégio, estuda-se em 2 turnos. Certo? Olha a letra A. Nesta situação, ela precisa de colaboração. Qual que é o verbo? Precisa. Quem é que precisa de colaboração nesta situação? Ela. Ela é o sujeito. O sujeito está aparecendo na oração? Ele está aparecendo na oração. Trata-se de um sujeito simples, porque ela acaba sendo o núcleo, tá bom? Mas eu quero transformar esse sujeito simples em um sujeito indeterminado nesse segundo caso, dessa segunda forma de se indeterminar o sujeito. Eu vou pegar o verbo, apenas o verbo, passá-lo para a terceira pessoa do singular mais o pronome se. Como que fica? Nesta situação, precisa-se de colaboração. Tá bom, pessoal? Tá? Então, é isso que vocês vão fazer nas demais orações deste exercício. Então, tanto o exercício 6 quanto o 7, vocês irão indeterminar o sujeito. No exercício 6, o verbo ficará na terceira pessoa do plural. No exercício 7, o verbo ficará na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Exercício 8. Classifique o sujeito. Tá difícil, ó. Peraí, gente. O exercício 8. Classifique o sujeito das orações abaixo em classifique o sujeito das orações abaixo em determinado, no sentido de oculto, certo? Que é o desinencial, ou indeterminado. Por que que o oculto ou desinencial ele é determinado? Porque apesar dele não aparecer, a gente consegue determiná-lo, encontrá-lo. Quebraram a vidraça da Dona Maria. Ah, e o indeterminado é aquele sujeito que a gente, apesar dele existir, ele não aparece e não conseguimos identificá-lo. Então, quebraram a vidraça da Dona Maria. Verbo,
quebraram. Quem é que quebrou a vidraça da Dona Maria? Não sabemos. Olha, e percebam que o verbo está na terceira pessoa do plural, indeterminando o sujeito. Então, a letra A, nós temos um sujeito indeterminado. Olha a letra B. Vou ao cinema na sessão das 10. Qual que é o verbo? É vou. Faça uma perguntinha para o verbo para vocês encontrarem o sujeito e saber qual que é. E conseguiu identificar, saber qual que é o sujeito, mesmo que ele não apareça? Então, ele será um sujeito oculto. Então, preste atenção. No exercício 8, é para encontrar o sujeito oculto, identificar, classificar em sujeito oculto ou indeterminado. Prestem atenção que em cada oração vocês não terão o sujeito escrito, aparecendo. Mas é aí que vocês vão ter que saber a diferença. Em todos o sujeito existe, mas naquele que o sujeito não aparece, ou ele é oculto, ou ele é indeterminado, certo? Oculto, a gente consegue saber quem é, mesmo que não apareça devido à conjugação do verbo. Indeterminado, a gente não consegue saber qual é o sujeito, tá bom? 9, é a última. Leia o anúncio. Precisa-se de cozinheira com pouca experiência. Classifique o sujeito da oração. Precisa-se de cozinheira com pouca experiência. Em sujeito oculto ou sujeito indeterminado. Aí vocês terão que assinalar, marcar um X, tá bom? Como que vocês vão saber? Encontrem o verbo. Encontrou o verbo? Façam a pergunta. Quando ele é sujeito oculto, o verbo, quer dizer, o sujeito ele não aparece, mas a gente sabe quem é pela conjugação do verbo. Indeterminado nesse caso, quando nós não conseguimos identificá-lo. Lembrem-se que tem duas formas que está no vídeo passado que eu expliquei de se indeterminar o sujeito, tá? Ou o verbo fica na terceira pessoa do plural, ou então na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Certo, gente? Essa é a atividade da semana. Façam com atenção, prestem muita atenção, façam com calma, com carinho e qualquer coisa me procurem, certo? Então, tenham uma ótima semana a todos e um beijo grande no coração de cada um.